Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Rosa e hoje a gente vai falar um pouquinho dos resultados do PARTNER 3 Trial, que são os resultados de 5 anos de um estudo que comparou a TAV versus cirurgia em pacientes com estenose aórtica de baixo risco cirúrgico. Esse trabalho foi apresentado no congresso do TCT em 2023 e publicado simultaneamente no New England Journal of Medicine. Mas, para falar dos resultados de 5 anos, a gente tem que voltar um pouquinho, voltar lá para 2019, quando também no New England Journal of Medicine foi publicado o primeiro resultado, o resultado de 1 ano do PARTNER 3. Então era a comparação desses pacientes de baixo risco e o resultado de 1 ano. O que se sabia até o momento é que para pacientes inoperáveis, de alto risco cirúrgico ou de risco intermediário, a TAV era superior ou pelo menos não inferior à cirurgia. Mas havia uns problemas técnicos aí nesses estudos, como por exemplo, no PARTNER 2 de risco intermediário, foram incluídos pacientes que fizeram TAV transapical, ou seja, um acesso transtorácico totalmente diferente, uma técnica totalmente diferente da TAV transfemoral. Havia pacientes frágeis incluídos. Então, a ideia desse estudo de baixo risco era ser um estudo mais completo e melhor desenhado. E além disso, a gente estava testando uma nova prótese, a terceira geração da Sapien, a Sapien 3, que é uma prótese balão expansível e que tem essa técnica do Ceiling Skirt Technology, ou seja, ela tem uma saia ao redor da prótese para diminuir insuficiência paravalvar, insuficiência paraprotética. Quando a gente faz a TAV, um dos problemas é ficar com um pouquinho de leak paravalvar. E a gente sabe que quando o paciente fica com leak paravalvar, o prognóstico é pior daquele que não ficou com leak paravalvar. E na cirurgia, nenhum paciente fica com insuficiência paravalvar. Por quê? O cirurgião dá pontos ali no anel. Então, enquanto a cirurgia não tem nada de insuficiência paravalvar, a TAV tinha aí algum grau de insuficiência. E essa prótese nova, esse desenho novo de prótese, foi feito para minorar essa insuficiência paravalvar. E isso acontecia. A gente tinha alguns dados dessa prótese mostrando que realmente essa saia, essa tecnologia nova, reduzia a insuficiência paravalvar. Então o desenho do estudo era um estudo multicêntrico, randomizado 1 para 1, que randomizava entre TAV apenas transfemoral versus cirurgia convencional. Os pacientes precisavam ter estenose aórtica importante, serem sintomáticos e apresentar baixo risco cirúrgico, definido como um score STS menor que 4%. É interessante a gente ressaltar alguns critérios de exclusão, como fragilidade clínica. A gente sabe que os pacientes frágeis vão melhor com TAV do que com cirurgia, então nesse estudo foram excluídos aqueles que tinham fragilidade, foram excluídos pacientes com válvula aórtica bicúspide, que apresentavam também alterações anatômicas que atrapalhassem ou a TAV ou a cirurgia, foram excluídos pacientes com doença arterial coronariana complexa, definida como uma descendente anterior desprotegida ou um score de Syntax maior que 32, e também foram excluídos aqueles com fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 30%. O desfecho primário foi um composto não hierárquico de morte por qualquer causa, acidente vascular cerebral ou hospitalização em 1 ano após o procedimento. Esse estudo foi desenhado para não inferioridade, com margem para superioridade. Ou seja, se a TAV fosse não inferior à cirurgia, ele seria avaliado se a TAV também poderia ser superior, melhor que a cirurgia. E as características desses pacientes, a gente tinha aproximadamente 496 pacientes na TAV, 454 na cirurgia, a idade média era de aproximadamente 73 anos, a grande maioria dos pacientes do sexo masculino, o STS média era de 1.9 e o Euroscore de 1.5, e o que a gente pode notar é que os autores foram taxativos em mostrar até na tabela 1 que não havia pacientes com fragilidade nesse estudo. Em relação aos resultados, quando a gente olha o desfecho composto de morte, AVC e rehospitalização, a TAV foi não inferior e superior que a cirurgia. A taxa de mortalidade foi muito baixa, de AVC também foi muito baixa, e essa diferença se deu principalmente por rehospitalização. E 1 ano depois, foi publicado no JACC os resultados de 2 anos deste mesmo estudo do PARTNER 3 e a TAV continuou sendo superior à cirurgia em relação ao desfecho composto de morte, AVC e rehospitalização.
Então agora a gente chega no nosso partner de baixo risco, partner 3, com os seus resultados de 5 anos. E aqui o que é muito importante discutir é sobre a durabilidade da prótese. Porque a gente tem um procedimento que é ou igual ou melhor que a cirurgia, mas de que adianta isso a curto prazo? Se a cirurgia durar 10 anos e a TAV durar menos. Então aqui a durabilidade era um aspecto muito importante a ser ressaltado e a gente vai discutir isso aqui nesse trial também. Em relação ao desfecho primário, na análise de 5 anos havia 2 desfechos primários a serem analisados. O mesmo não hierárquico, de morte por qualquer causa, acidente vascular cerebral e rehospitalização, e o endpoint hierárquico, de morte por qualquer causa, AVC e número de dias de hospitalização. Por que esse endpoint hierárquico? Porque quando eu avalio o não hierárquico, acaba que a hospitalização tem o mesmo peso que a morte. Então, eu tenho um indivíduo, tenho 2 hospitalizações num grupo e 2 mortes no outro grupo, o peso é o mesmo. A ideia do hierárquico é dar um peso para endpoints mais importantes, ou seja, a morte é mais importante que o AVC, que é mais importante que a hospitalização. Então a morte vai ter um maior peso, por seguinte o AVC e depois o número de dias de hospitalização. E esse aqui é o fluxograma do estudo, é um fluxograma um pouquinho complexo, né? São 5 anos de acompanhamento, mas de uma maneira resumida, dos 1.000 pacientes iniciais que foram randomizados, 503 do lado da TAV, restaram 94,6 em 5 anos. E do lado da cirurgia, dos 497, restaram 88,3. De uma maneira geral, no segmento de 5 anos, os dados de 91,6% dos pacientes estavam disponíveis para análise. Então, quando avaliamos os desfechos primários do estudo, o desfecho não hierárquico, avaliando as curvas de Kaplan-Meier de morte, AVC e rehospitalização, essas curvas elas se aproximam, ou seja, a TAV deixa de ser superior que a cirurgia no segmento de 5 anos, mas continua não inferior. Em relação à morte, nós podemos notar que ocorreram mais mortes no grupo TAV sem diferença estatística, mas até os autores descrevem que algumas delas foram por Covid. AVC e hospitalização mantiveram-se também iguais, todos os endpoints separados foram iguais nos 2 grupos. Em relação aos endpoints secundários, ocorreu mais trombose de prótese no grupo TAV do que cirurgia, mas isso não influenciou na mortalidade, e ocorreu mais fibrilação atrial e sangramento no grupo cirúrgico do que na TAV. Agora avaliando o endpoint hierárquico, ou seja, dando peso para os eventos mais importantes. Então foi avaliado primeiro morte, seguida por AVC e depois por número de dias de hospitalização. Ainda assim a TAV foi não inferior à cirurgia, ou seja, os resultados foram muito semelhantes nos 2 grupos. Quando nós falamos agora de durabilidade, de dados ecocardiográficos, tanto a área valvar quanto o gradiente foram muito semelhantes entre TAV e cirurgia, ou seja, a durabilidade aparentemente é adequada. E quando a gente fala em disfunção da prótese e causas da disfunção da prótese, também os grupos são muito semelhantes, ou seja, a TAV em 5 anos aparenta ter a mesma durabilidade que a cirurgia convencional. E por fim a qualidade de vida, que também foi muito semelhante entre os grupos. No começo do estudo, principalmente ali naquele período de 1 ano, a qualidade de vida da TAV é melhor que a da cirurgia, mas depois de 1 ano ela se iguala, ou seja, o paciente que é submetido à cirurgia ele demora um pouquinho mais para se readaptar, né, para se recuperar, enquanto a TAV a recuperação é mais rápida, mas isso se iguala no segmento de 2 a 5 anos. Então a gente pode concluir que dentre os pacientes sintomáticos com estenose aórtica importante, com baixo risco cirúrgico, submetidos a TAV ou cirurgia, a incidência dos desfechos compostos de morte por todas as causas, acidente vascular cerebral e hospitalização foi similar no segmento de 5 anos. Para uma leitura mais completa e mais vídeos sobre o assunto, acesse nosso Instagram, @triple_i_encore ou nosso site tripley.com.br. Muito obrigado!